Você já deve ter reparado que contos infantis costumam ter uma visão do mundo um pouco idealizada, não é? Normalmente, tudo quase sempre termina bem e fica uma boa mensagem para o final. Mas e quando as histórias passam uma mensagem de um jeito um pouco mais assustador? Na verdade, existem historinhas que eu tenho certeza que muitas crianças ficariam traumatizadas. Elas existem sim. E eu vou te contar nessa Sexta do Medo. Deixe-me começar com um conto um tanto quanto leve, que fala sobre a importância do irmão mais velho ficar de olho no irmão mais novo. A história começa com uma garotinha deixada em casa pelos pais, com a responsabilidade de cuidar da irmã bebê. Só que ao invés de ficar atenta à irmã, a menina passa parte do tempo tocando uma trompa. Isso cria um ambiente perfeito para que alguma coisa ruim aconteça, principalmente com a garotinha mais nova. Um machucado, talvez? Sim, é possível. Só que nesse conto, o que acontece é muito pior. Enquanto a irmã mais velha estava desatenta, duendes do mal aparecem misteriosamente na casa e, com muito cuidado, sequestram a bebê. E só um detalhe: os duendes não têm rosto. Para não levantar muitas suspeitas, eles deixaram uma espécie de substituto na casa. Uma boneca feita de gelo dentro do berço. E por mais que pareça ser fácil diferenciar, acredite se quiser, não levantou suspeitas da irmã mais velha por um tempo. Somente quando a menina foi pegar a irmã que ela percebeu que alguma coisa estava errada. Foi só o tempo dela dar uma olhada melhor que o gelo se desfez completamente. Imagina o susto. O que você faria no lugar dela, hein? Ao invés de ficar traumatizada pela situação, ela decidiu buscar a criança de volta sozinha, independentemente do perigo que ela encontraria pelo caminho. Ao final, a irmã mais velha consegue resgatar a mais nova. Só que convenhamos que nada disso teria acontecido. Como? Por quê? Se ela simplesmente não tivesse se distraído com a trompa. Essa história foi contada no conto O que Está Lá Fora, de Maurice Sendak. E ela serve como um aviso, do perigo que o mundo reserva para crianças que se distraem facilmente. E ainda nessa atmosfera de avisos, existe uma história perfeita para aqueles ou para aquelas crianças que gostam de bater a porta. Você já deve ter percebido que bater a porta costuma ser uma forma de mostrar uma profunda irritação com alguma coisa. E quem faz isso não tem preconceito com a porta que vai ser a vítima. Pode ser a do quarto, do carro, da geladeira ou até mesmo de um guarda-roupa. Agora, caso você conheça uma criança que não perde esse costume ou que faz só por diversão, pode deixar que eu te dou uma ajudinha. Preste atenção nessa próxima história, porque ela diz que bater a porta pode ser a última coisa que uma pessoa vai fazer na vida. O conto fala de uma menina mimada chamada Rebecca.
que acha engraçado bater às portas da casa simplesmente para assustar o tio. Só que um dia que parecia normal, ela bateu uma porta que ficava logo abaixo de um pesado busto de mármore suspenso na parede. Com a força da batida, o busto simplesmente caiu na cabeça de Rebeca, com tanta força que ela acabou perdendo a vida no meio dessa brincadeira. Já durante o funeral, o padre fez um discurso e meio que colocou a culpa em Rebeca pelo trágico fim, dizendo ele que a história deveria servir como advertência para todas as crianças que gostam de assustar os outros batendo portas. Claro que nem toda porta tem um pesado busto de mármore em cima. Mas o que ele quis dizer é que o destino pode não ser tão bonzinho com crianças malcriadas. Olha, eu não vou discutir se você me disser que são histórias um tanto quanto pesadas para crianças, mas não vou. Você vai estar mais do que certo se pensar nisso. Mas eu só quero que você se lembre de uma coisa. O mundo não é um lugar fácil. E uma personagem de um clássico conto infantil descobriu isso da pior maneira possível. Você lembra da história da Pequena Sereia? Eu imagino que a versão que você deve estar mais familiarizado seja a da Disney, que mostra a história de uma jovem sereia chamada Ariel. Ela decide deixar sua família para trás por causa de um príncipe humano e faz um acordo com uma bruxa para poder ir até a superfície. Em troca de pernas humanas, a bruxa ficaria com a voz de Ariel. O final da história é alegre, tem o famoso Felizes para Sempre. Só que a Disney deixou de fora alguns detalhes do conto original do Hans Christian Andersen. A história moderna recebeu toques consideravelmente mais leves. E você vai entender o porquê dos acontecimentos originais não serem tão interessantes de se contar para crianças. Logo no início, antes da sereia trocar sua voz pelas pernas, ela recebeu um aviso nada amigável. A cada passo que ela der, será como caminhar em cima de facas. Imagine só a dor e a agonia. Além disso, não adianta nada o príncipe ter se apaixonado por ela, pois ele acaba sendo forçado a se casar com uma outra. Como se a situação já não fosse trágica o suficiente, as irmãs da sereia saem da água com uma faca de prata que elas conseguiram com a bruxa em troca dos próprios cabelos. Se a sereia usasse a lâmina para matar o príncipe, ela teria seu corpo de volta e poderia retornar para casa. Mas no momento de matar o amado, ela perde a coragem e decide se jogar no mar para morrer. Só que nem isso dá certo. O corpo dela se transforma em espuma e a sereia vira uma espécie de espírito. Sem felizes para sempre, sem família reunida, sem abraços e beijos. Você teria coragem de contar essa versão aos seus filhos? Bom, enquanto você reflete sobre isso, eu vou te contar mais uma história que pode servir como aviso para as crianças. Ela vem direto da obra Bad Hair Day, que faz parte da série de livros dos Goosebumps. Talvez você já tenha ouvido falar. O conto acompanha um menino que quer aprender a fazer mágica. Só que ao invés de aprender da forma correta, ele simplesmente rouba uma caixa de truques do seu mágico favorito. Em uma tentativa de provar que sabe fazer mágica, ele usa a irmã como cobaia.
e, surpreendentemente, a transforma em um coelho de verdade. Com medo e envergonhado do que fez, o menino encontra o mágico e descobre que ele, na verdade, era um coelho. Isso porque ele havia sido amaldiçoado anos antes. Nesse momento, eu imagino que você esteja pensando que a história é absurda, mas calma, calma. Ouça com atenção. Em meio a todas essas descobertas, o mágico pergunta se o garoto gostaria de participar do seu novo truque. O garoto, animado com a ideia, aceita. E descobre tarde demais que tinha entrado em uma cilada. Assim como a irmã, ele também é transformado em um coelho. A moral da história? Não confie em estranhos, meu caro. Pode ser que eles não queiram o seu bem. É como eu já disse e volto a repetir. O mundo é sombrio e cheio de terrores. Portanto, lembre-se disso.